Reflexão da liturgia da palavra da missa da Páscoa da Ressurreição, dia 4 de abril. Celebramos hoje o primeiro dia da ressurreição, dia em que somos convidados, a exemplo de Maria Madalena, Pedro e o discípulo amado, a nos dirigir ao túmulo e constatar que, de fato, ele ressuscitou. Porém, depois de tudo o que foi vivido e celebrado ontem na vigília pascal, não é permitido que se tenha o mesmo sentimento que Maria Madalena teve quando chegou ao túmulo, o sentimento de que o corpo havia sido roubado. Esse sentimento é o de quem ainda está com as imagens da Sexta-feira da Paixão na cabeça e no coração. O sentimento da morte, da perda, do vazio, do fracasso, enfim, da decepção pelo ocorrido, que impede de vislumbrar outra possibilidade que não seja a da morte propriamente dita. Desse modo, vale a pena perguntar: quem não teve a possibilidade, por algum motivo, de participar da missa da Vigília Pascal? Quem participou apenas da cerimônia da Paixão? Sabemos que boa parte de nosso povo, para não dizer a maioria, participa mais da Sexta-feira da Paixão do que da Noite da Ressurreição. Por várias razões. Há uma identificação maior com a dor e o sofrimento do que com a alegria da ressurreição e, portanto, sente-se mais motivação a participar das celebrações da Paixão na sexta-feira que da vigília pascal no sábado. Porém, quem fica apenas na sexta-feira da Paixão e não participa da ressurreição permanece com os sentimentos que Maria Madalena teve no início, quando chegou de madrugada ao túmulo. Sensação de perda e tristeza. O Evangelho de João é bastante simbólico e traz muitos elementos que ajudam a enriquecer o evento da ressurreição. Vejamos alguns destes símbolos. A madrugada. A madrugada significa um tempo ainda escuro, sem muita clareza. É madrugada na vida de Maria Madalena e dos demais discípulos. Tudo está envolto numa espessa névoa que recobre seus corações, causada pela dor vivida na paixão. O acontecimento foi trágico demais para ser dissipado de imediato. É preciso um tempo para assimilar e elaborar todo o ocorrido. Por esse motivo, a primeira impressão não passa do sentimento de que alguém havia tirado o corpo dali. No entanto, a madrugada tem também outro significado: a aurora. É o da aurora de um novo dia que não tardará a despontar. Se o momento ainda é de escuridão, no horizonte começam a despontar os primeiros sinais da aurora, do amanhecer de um novo dia. Pedra. Pedra removida. Pedra removida, lençol mortuário dobrado ao lado, faixa de linho no chão, enrolados num lugar à parte, etc. São constatações de um segundo momento, depois que se adentra o túmulo, depois que se elabora o passamento, que faz memória da escritura. Se o primeiro momento é de espanto pela perda do corpo, o segundo é de alegria pela confiança na ressurreição. No primeiro momento, ela ainda estava presa ao corpo que viu ser dilacerado pelo sofrimento da crucificação. Assim sendo, antes de qualquer coisa, ela sai correndo para contar a Simão Pedro e ao outro discípulo que tiraram o corpo e que ela não sabia onde ele está. É o primeiro anúncio feito por uma mulher, o anúncio de que algo estranho havia acontecido. Ela quis contar logo que, embora não tendo clareza, intrigava seu coração. Essa atitude foi importante porque despertou a curiosidade dos demais. Eles foram correndo ao encontro do Senhor. Diz o texto que saíram correndo juntos. Porém, o discípulo amado chegou primeiro. Quem ama sempre chega primeiro e entende antes os sinais da ressurreição. Chegou primeiro, mas não entrou.
É um gesto de confiança e paciência de quem verdadeiramente ama e crê. Pedro chegou depois e entrou. Pedro talvez ainda estivesse com o coração arrependido por ter, dias antes, negado Jesus por 3 vezes. Tinha ânsia de conferir o que Maria Madalena havia dito. O outro discípulo só entendeu depois. Entrou, certificou-se do ocorrido e acreditou. Ele, o discípulo amado, acreditou primeiro. Quem ama, acredita, mesmo que não tenha provas palpáveis. A ressurreição nem sempre nos é apresentada com provas que podemos tocar. É um dado de fé, é a essência da nossa fé. É o que o discípulo amado ensina com esse gesto de chegar primeiro, de entrar por último e de acreditar antes de todos. Depois que ele acreditou, os demais também acreditaram no que viram. Ao acreditar, saíram para anunciar aos demais. Mas sobre esse dado veremos nas celebrações seguintes. O evangelho de hoje termina destacando que a resistência, num primeiro momento, se deu pelo fato de não terem ainda compreendido a Escritura, segundo a qual Jesus devia ressuscitar dos mortos. A compreensão da Escritura suscita a verdadeira fé no ressuscitado. Ao compreender a Escritura, eles assumem verdadeiramente a missão de propagadores da boa notícia. É o que vemos na primeira leitura de hoje. O texto da primeira leitura é do livro dos Atos dos Apóstolos. Esse livro relata as experiências das primeiras comunidades cristãs depois do evento da ressurreição. É quando essas comunidades, as mais variadas formas, dão testemunho de Cristo ressuscitado. É o que Pedro faz nessa primeira leitura de hoje. Dá um testemunho apaixonado sobre a ressurreição de Cristo, afirmando categoricamente que ele ressuscitou, que esteve com Jesus em diversas ocasiões antes, durante e depois de sua morte, que recebeu dele, antes e depois, a incumbência de testemunhar que Deus o constituiu juiz dos vivos e dos mortos. Assim, Pedro se torna figura elementar, fundamental no processo de consolidação da crença na ressurreição e na formação da igreja, sendo a base, a pedra fundamental de sustentação do cristianismo, cumprindo assim a profecia de Jesus: Tu és Pedro, e sobre essa pedra construirei a minha igreja. A segunda leitura é da carta aos Colossenses. Nela, Paulo faz um apelo contundente a todos nós, cristãos, que vivemos as emoções desse início de tempo pascal. Ao mesmo tempo, lança-nos um desafio. Quem de fato ressuscitou com Cristo para uma vida nova deve mudar de comportamento e mostrar que não baseia a sua vida em coisas pequenas, medíocres, mas busca as coisas nobres, os verdadeiros valores, isto é, as coisas do alto. Ele faz um apelo para nos esforçarmos para viver as coisas do alto. Viver as coisas do alto é deixar de lado comportamentos, atitudes que não sejam dignas de uma pessoa cristã. É viver e dar testemunho com palavras e ações das coisas de Deus, como Jesus ensinou, como fez os primeiros discípulos. Assim sendo, o apelo da liturgia deste primeiro domingo da Páscoa é que tenhamos a atitude do discípulo amado, crer. Quem crê não se limita a práticas religiosas vazias, mas anuncia com convicção a ressurreição. Ela é a razão da nossa fé, da nossa esperança e da nossa vida cristã. Deixamos que a aurora de um novo dia desponte na nossa vida e levemos essa luz para os que ainda estão na escuridão da dor da sexta-feira da paixão ou na dúvida diante do túmulo vazio. Deus abençoe a todos. Padre José Carlos Pereira, uma feliz e santa Páscoa a todos.